Muito bem, meus amigos e amigas internautas, nós estamos mais uma vez voltando com o Instituto Águas do Vale e trazendo mais uma entrevista, trazendo mais cultura e, por que não dizer, história do nosso povo guaiubano. São aqueles e aquelas que contribuíram para a cultura de Guaiúba, para o crescimento também desta cidade. E exatamente hoje nós estamos aqui, Você que nos acompanha a partir de agora com essa entrevista, nós estamos aqui nas dependências, na casa, do senhor Damião Odoval Gonçalves Ferreira, que exatamente teve essa alegria de estar aqui conosco nesta manhã e trazendo com certeza essa entrevista. E ao lado também do seu Odoval está o seu filho José Carlos Rodrigues Ferreira, a quem nós agradecemos por essa entrevista, e o Instituto Águas do Vale, que é esta instituição sem fins lucrativos, que exatamente em Guaiúba traz sempre essas entrevistas, trazendo sempre o conhecimento, trazendo a história de Guaiúba e favorecendo com que todos nós possamos conhecer um pouco mais desse município, que a cada dia está aí e que, claro, se hoje ele está crescendo, se hoje ele tem história, é porque alguém veio antes e construiu. Então são os guaiubanos. E hoje a alegria de nós estarmos aqui, a quem eu já queria agradecer, o seu Odoval, também o seu filho, o seu Carlos, que está aqui conosco participando dessa entrevista, E o seu Odoval, que hoje, nessa manhã, nesse dia dessa entrevista, está aqui hoje para nos dar com alegria, bastante conhecimento, história, não vai faltar aqui para contar, com certeza, para todos nós. Primeiro a sua história de vida e depois a história de todos aqueles que, no seu tempo, aí em Guaiúba, aqui em Guaiúba, com certeza, puderam vivenciar. Então, senhor Odoval, muito obrigado por essa entrevista, por estar aqui hoje conosco, e sobretudo abrindo as portas de sua casa para nos dar essa entrevista desse dia. Primeiramente, dizer para o senhor que o Instituto Águas do Vale de Guaiúba, que tem a Fundação do Soriano Ribeiro e toda uma equipe que lá está, eu estou como colaborador, mas dizer também que a gente veio aqui um pouquinho para conhecer a sua história. O senhor que também, a sua família, os seus pais, contribuíram muito também para o que Guaiúba é hoje. Gostaria já de início, de agradecer e também perguntar ao senhor exatamente quem são os seus pais e também se o senhor teve irmãos, e onde é que vocês moravam ali em Guaiúba. Nós morávamos no início na Rua Velha, Rua Velha, aquela que passa, chamada Senador Pompeu, que é de Fortaleza até Senador, Essa rua nós morávamos ali. Foi quando nasceu ali o ginásio, Ginásio 17 Maria de março. Baltazar, Sei. Foi bem. Ali nós éramos a família ali. Ali não tinha problema, tudo. Tinha também uma família que veio do interior lá de família Santiago, Essa família Santiago, elas se abastaram ali na Guaiúba, ainda hoje tem gente delas, Aí, família Santiago. Ela veio do Icó. Era pessoal que moravam lá e vieram. Eles anos secos lá, então eles vieram para aí. Esse pessoal se situaram ali, ainda hoje tem. Se não me falha a memória, tem uma das meninas aí que trabalha aí no negócio de esporte, E ela parece que é neta da Madalena Santiago. Essa menina. E Guaiúba recebeu essas pessoas com muito carinho, pessoal amigo, pessoal que vieram aí, trabalhava, vivia. E Guaiúba sempre foi um lugar. Houve algumas coisas, algumas mortes, essas coisas, isso é natural, mas sempre foi uma cidade acolhedora. Muito acolhedora, Guaiúba. Meus pais, já falei, era Vitor Gonçalves Ferreira, irmão de Neném casado, Francisco Gonçalves Ferreira, minha mãe Maria Alves Ferreira, irmã,
de José Paulo Ferreira, eram 2 irmãos casados com 2 irmãs, e a família foi crescendo e foi hoje espaçando. E hoje, graças a Deus, a nossa família tem muita gente importante, pessoas que formadas, todos são trabalhadores, Esse daí da padaria, ele é engenheiro, ele era agrônomo, ele trabalha no Piauí. Aí, o quadro é esse. E aí, exatamente, né, o senhor falando aqui dos seus pais, né, que os legítimos são irmãos dos seus tios, né, que foram Não. eles que foram seus pais adotivos. É. Não é assim? Vitor e Francisco. Um é e o outro era Vitor e Maria, né? Então esse pessoal era 2 irmãos com 2 irmãs. Isso aí meus pais legítimos, ó. Pronto, Vitor e vamos Maria. mostrar aqui, ó, seus pais legítimos, né? Esse aí eu, Né? O nome deles. Vitor Gonçalves Ferreira e Maria Alves Ferreira. Pronto, então esses aqui só para que vocês possam acompanhar aí, ó. Exatamente, são esses 2 aqui, né? E este quadro aqui, para fazer memória, deixa eu mostrar aqui, ó. Quem é este? Pronto. Quem é esse daqui, exatamente? Francisco Gonçalves Ferreira, né? Esse aqui é o seu pai adotivo. Adotivo. Que era seu tio, né? Tio. Pronto. Ali, Né? E temos José Paulo também Ferreira, minha tia. sua tia, que é sua mãe adotiva. Adotiva. Pronto, olha aqui, ó. Mãe adotiva. Cuidar desses quadros, viu? Né? Tá aqui. Certo, vamos passando aí a gente fazer essa memória. E o senhor disse que morava ali onde hoje é o ginásio Baltazar, não é assim? Que era ali onde exatamente a sua Depois família... eu mudei para outra rua, né? Que é a rua Antônio Ascioli, chama hoje, né? Isso, Eu Antônio saí Ascioli. mesmo na estrada de ferro, saí lá na rua mesmo, principal. Passa pela avenida, passa pela a capela e vai até chegar onde passa a estrada de ferro. Estrada de Ferro, onde hoje ali, antigamente era a estação do trem, hoje é a Câmara Municipal, né? Hoje é a Câmara Municipal, né? Pronto. Seu Odoval, aqui a gente também pergunta quais são as suas recordações, assim, da sua família, quando o senhor era criança, ali em Guaiúba, com seus pais, não é, especialmente. Alguma história que o senhor pudesse contar para a gente que foi marcante ali quando o senhor era criança? A história marcante ali principalmente era a fundação da Guaiúba, né? Acho que a gente se foca mais nisso aí, né? Certo. Fundação da Guaiúba, né? Vinha muitas pessoas de fora morarem aí. Hoje, ali onde era a dona Santana Felipe, mulher do seu Antônio, conheci, pessoa muito especial. Aquele terreno ali era só ateira. O pessoal ia de Guaiúba para lá, de Guaiúba, que tudo era Guaiúba. Saía da rua, ia buscar, ela não vendia, não, ela dava, todo mundo chegava lá, era casa. Ah, tá, né? A dona Santana. Hoje, segundo me diz aí, ali está um monte de pessoas de fora, negócio de droga, essas coisas, né? Diz que tem comando de droga lá, é exato isso? Pois é, em todo canto, né? A gente vê Tem em todo canto. que se espalhou, se disseminou, né? Essa questão. E mudou muito, né, seu Odoval? Aí a história, né, do senhor, sobretudo, no seu tempo. Inclusive, nós temos aqui, ó, uma lembrança, né? Que faz lembrar. Quem era esse aqui? Quem era esse aqui? Eu, da minha. Pronto, aqui para os nossos telespectadores, né? Os nossos amigos que acompanham essa entrevista, era o senhor Odoval quando criança, né? Já que estamos falando do senhor quando criança, né? Ó, olha aí, lá onde hoje ele morava ali, inicialmente, onde hoje é o ginásio Baltazar, e que depois se transferiu ali para próximo, né, da rua Antônio Ascioli, na esquina, né? Inclusive só para poder situar para quem está Agora hoje... ali perto da Ginásio Santana,
aquela peleja, tudo era um pessoal amigo, pessoal trabalhador, pessoal que trabalhava no campo agrícola, ali, campo se chamava campo de semente, né? Uhum. E ali, aquele pessoal ali morava ali, aquele pessoal da família dos Salles, os pessoal da família dos, era, meu Deus, do Juca Boi, chamava Juca Boi, né? Juca Boi, esse pessoal era ali, teve umas 30 ou 40 pessoas, só da família ali, deles. Só da família, né? Aí depois foram se despregando, foi sentando, sai lá e tal. E foi hoje. Mas se eu for lá, não conheço mais. Porque diz, onde tinha um pau branco ali, chamava Pau Branco, pau alto, né? E ali era que morava Francisco Peixoto. Francisco Peixoto. Era conhecido como Chica Deite. Ele era casado com a minha tia, aí depois ele veio aqui para Fortaleza, ele tinha filho, tinha Siroca, Siroca, tinha os filhos, tinha 2 filhos homens, e esse pessoal se destacaram lá para a cidade depois de Pacajus, né? Lá, eles moravam lá. E esporadicamente eles iam aí, porque tinha família aqui e tal, mas esse pessoal aí também foram um pessoal muito influenciado, porque hoje tinha uma aqui que ela era doutora, ela era juíza, prima nossa. Hoje, agora esse mês, morreu a Heloísa, a mãe da Lúcia Maria. 100 anos. Tá aí, ainda está viva. Que a Lúcia Maria é sua Prima. prima. Ela é filha do finado Raimundo Gonçalves Ferreira. Mas quando eu vinha contando aos meninos aqui, uma coisa interessante. Em 49, o meu irmão Raimundo, só tinha um filho homem, o neném casado. E eu era adotivo. Aí ele adoeceu, trouxeram ele para cá. Aí o doutor Raimundo Sampaio cuidou dele. Aí ele disse, seu neném, o caso é grave. Porque remédio tem, mas não aqui, só tem nos Estados Unidos. Se o processo armado de lá para cá agora, chega atrasado. Aí ele morreu, em 49. Com poucos dias, eu adoeci. Aí ele me trouxe o dito, aí ele chegou, examinou, fez exame de sangue e tal, tudo, urina. Olhou para ele e disse, seu neném, chamado, é a mesma doença do outro. Aí, mas vamos cuidar dele aqui, vamos fazer a tentativa. Aí o papai, doutor, muito obrigado, tentativa eu vou fazer lá em casa. Aí me trouxe, né? Quando eu chego lá, ele tinha o comércio dele e tal, aí ele estava sentado, 11 horas, ele fechava, mas ele não fechou não, ficou ali sentado, cochilando. Aí quando ele chegou assim no ouvido dele, disse assim, subo do mastruz e chá do hortelã, bem alto. Aí ele olhou, pensava que era a pessoa, não tinha ninguém lá. Aí ele fechou, foi para casa, chegou, chamou a Joaninha. Joaninha era do Icó, da família Santiago. Vivia ela, ele e o marido, foram, como se diz, foi quase criado por nós. Ela morreu aqui, eu levei para lá. Ele morreu lá, eu fiz o caixão, porque eu trabalhava carpinteiro também, marceneiro, tudo isso. Aí ele, né, chegou e disse, Joaninha, você vai fazer. Aí ensinou a ela a fazer o chá e tal. Isso foi uma quinta-feira. Quando foi sábado, acabou-se a diarreia, acabou-se a febre. Aí, sábado, a minha mãe já deu um caldinho, né? Aí, tá, voltou a diarreia. O meu dia não é para dar essas coisas, não. Chá do hortelã, sombra e mastruz. O Damião está aqui.
Contando história. Agora a gente contando a história, eu contando isso um cunhado meu, aí ele olhou para mim assim, São do Mastro e Xavier tá lá, né? Eu disse, não, você pode até levar para parte de brincadeira, mas foi exato o que eu estou lhe dizendo. Não teve remédio. O chá do hortelã e o sumo do mastruz. Foi o que lhe curou. Olha. Verdade. E, inclusive, eu tinha pedido a São Francisco, né? Que mostrasse um remédio, uma coisa. Eu tinha feito um pedido, né? Aí quando eu vi, chá de hortelã, sumo do mastruz. Aí ele olhou. Não viu ninguém. Procurou quem que tinha dito, hein? E muitas coisas, viu? Ali, tinha a da Mercedes Severo, a dona Mercedes, ela foi ali, uma mulher, sim, queria falar bem ligeiro aqui, me lembra aqui, desse que eu falei agora, ia falar. Duas mulheres muito importantes, Luzia Brasilino e Chiquinha Grande, as duas parteiras. Essas duas mulheres pegaram quase o povo de Guaíba todo. Certo. São... Depois que a Chicuta foi? Aí, e a dona Chicuta, vem depois? A Chicuta é nova. A Chicuta ela era lá pra casa de Baturité. Agora a gente boa, se dava muito com a gente. E ela também era parteira, ela fazia tudo, ela boa, menina. Agora tinha até a Tereza que desse eu fui a Guaíba, quis fazer. Mas agora nessa festa, nessa morte da menina, eu não vi mais a Tereza. Eu disse que era morrida. Não, ainda está lá. A Tereza era brincalhona, ela estudava com a gente. Ela fazia, ela ia para todo canto, vender cautela e tal. E a Chicuta era uma pessoa excelente, o Chico, né? Agora tinha o Antônio. O Antônio trabalhou comigo na Cagés. Eu trabalhei 35 anos aí. Na Cagés, né? Na Cagés. No dia que eu pedi as minhas contas, para me apresentar, o presidente mandou me chamar lá dentro. Damião, 10 anos para você ficar aqui, só brincando, rodando por aqui por dentro. Eu não quis. Disse, não, estou cansado. Não quis. Acho que tinha chegado a aposentadoria, né? Eu só queria descansar, né? Pois bem, então a menina Chicuta, a mamãe conheceu muito a mãe dela ainda também. A mamãe conheceu a mãe da Chicuta. Eles eram daí também de perto. Eles tinham pessoal ali por lado do Tambor Atalho, tinha gente da família deles ali. E essa que eu ia falando, essa que eu pedi para você me lembrar? A parteira? Da dona Mercedes. A dona Mercedes era forte. Qualquer coisinha, vampa de joelho. Né? E tinha uma Antônio Peixoto, ele estudava lá, né? Era ali perto do trilho, né? Ali perto onde era a casa do Biu, que tinha aqui em Fortaleza a ótica, né? Então, aí a dona Mercedes disse, bem, hoje vai ser, todo mundo vai recitar aqui. Vai recitar. E tinha uma cartilha grande, assim, comprida, como esse bicho aí, né? Como esse bicho é verde. Chamava, vamos ler o nome da cartilha. E estava lá, aí um recitava uma coisa, outra. Quando foi a vez do Antônio Peixoto, aí ele, escuta aí, não vamos ignorar não. Aí ele disse assim, somos dessas terras, filho querido, nascemos na vida e na morte sejamos de irmão. Que a nossa bandeira sagrada e gentil, dessa de Altaneira, alba do Brasil, né? Aí ele disse, dessa de Altaneira, puta que pariu. Rapaz, Joey, um mês sem recreio, mas era dona, ela era a mãe da Zeneida, ela tinha a Cornélia, ela tinha o Antônio Galo, chamava Antônio Galo, era um louro danado, foi até para o Amazonas, não, para São Paulo, depois voltou, e a dona Mercedes tinha uma coisa,
cabo aprendia com ela. Era naquela. E o Antônio fez essa, viu? E assim, é um mês. É um mês. Sim. Isso, a história de Dona Mercedes, né? Dona Mercedes Severo. Mercedes Severo. Já até o sobrenome dela dizia que ela era Severo, né? Ela era assim. Ali tinha. Aí, se você visse isso aqui, não sei se é nesse, tinha um rapaz, um senhor já de idade, que ele veio da Paraíba, né? É o Francisco Aliás da Horta. Ele veio da Paraíba e ele cantava viola, tal. E um dia ele chegou lá na mercearia do seu Chico Martins, que nesse tempo era lá na outra rua. Depois ele botou pro lado de cá, depois quebrou e tal. Aí então, o velho disse assim, eu vou fazer aqui um notezinho para os comerciantes aqui. Aí ele disse, falando dos comerciantes, primeiro Chico Martins, Milome Velho na Frui, do lado da outra feia, Jardim. No Jardim é a feira, que a Guaíba é terra da luz. Tem seu gesto, tem seu neto, tem um neném casado e tem bonitas conversas. Quem vai para Chico de Góis, primeiro é Antônio Jacó. E vou atrasando o circo, vi Maria Catolé. Ela levou uma queda, quebrou o pé, quase faz o outro pé. Quase que acabava com o outro pé. Aí, tá aí, mas... Sempre nas rimas, né? Mas ele era um elemento assim. Ele agora tinha um filho dele, que é Raimundo Pinto. Ô, meu irmão. Qualquer coisinha era puxar a faca e furar. Raimundo Pinto. Mas, senhor Doval, o senhor comentou, né, que, por exemplo, tinha a sua família, o senhor ali nasceu, cresceu, e aí a sua juventude, como foi a sua juventude ali? A sua juventude, como foi? O senhor já começou a trabalhar no comércio do seu pai? Onde é que era o comércio? Fala um pouquinho pra gente. Ali na esquina da avenida, aquela ali onde era a Lúcia. A sua sobrinha que faleceu agora, a Dona Lúcia, né? Lúcia Maria. A Lúcia Maria. Pronto, aquele prédio ali já era a esquina, que inclusive nós temos até uma foto aqui que faz recordar, né? Ó, uma imagem aqui de Guaíba antiga, né? E a Guaíba hoje. Então é essa imagem aqui. Então era como se fosse essa esquina aqui, não é isso? Essa esquina aqui, o comércio do seu pai. Era, comércio. Aí o que é que seu pai vendia nesse comércio? O que é que... Era seco molhado, arroz, feijão, macarrão, tudo tinha. Agora, ele tinha também, matava gado, matava boi, matava bode. Aí tinha um açouguezinho aqui do lado, assim? Era isso que eu lembro. Ali ele era conhecido. Aí o senhor trabalhava lá com ele, né? Trabalhei com ele todo. Até eu vim, foi tempo quando chegou o Padre Gerardo, aí eu e o Finadinho de José de Abreu, nós começamos a trabalhar com o Padre Gerardo também, ajudar ele, que vinha leite, vinha manteiga, vinha leite em pó. Aí nós tomamos conta, né? Lá, a Afinada Amélia deu de herança lá a casa paroquial e deu aqueles 2 prédios, que ali é onde era, não sei se ainda tem negócio funcional lá de médico, não sei o que, por ali, né? Sim. Aí ali foi onde começou o padre, foi com o padre Zé Gerardo, né? Porque ali foi onde ele cresceu a Guaíba, foi ali. Padre Gerardo, ele depois passou 10 anos, voltou, depois ele voltou, foi embora e casou-se com a doutora Arides. Doutora Arides. A doutora Arides, né? Pensei muito ela.
E ali, quer dizer, o palco, aquele palco foi o senhor lá da Serra, tinha seu Consuelo também, que ele exportava doce para o Rio de Janeiro, numas latas assim, com coelho, né? Na frente da lata. E ele, esse movimento dele só acabou depois com a morte dele. E a dona Maria Augusta também, irmã da afinada Amélia, ela tinha uma fábrica de fazer vinho de ginipapo. Esse vinho, ela ia até para o Rio de Janeiro. E o pessoal levava. E tinha pessoas que levavam diretamente. Tinha o seu João Lopes, que passou 8 horas 10 animais. Toda semana ele saía da Guaíba, pegava e até Baturité, naquele mundo, vendia esse vinho. Dona Maria Augusta. E o senhor lá deu ao seu Baltazar um pau. Eles cortaram esse pau lá na serra e trouxeram. Deu 112 taubas. 112 taubas, nós fizemos o parto, fizemos o pau todo. Eu trabalhava também no carpinteiro. E ali eu trabalhava com o pai também. E ali era um lugar que dava muitas coisas, porque vinha esse pessoal que ele era dos Estados Unidos, vinha tudo para ali. E nós despachava. Nós era quem comandava ali, né? Acaba chegar, né? Despacho de armado. E ali depois começou o filme, todas essas coisas, né? E uma vez aconteceu lá um problema que eu não gosto nem de falar, mas era um menino do Senocrato, doutor Ivan. Ele foi para a Bahia e lá ele diz que ele teve um problema com a menina lá e a menina disse, tu nunca mais tu é homem, vai-te embora. E ele danou-se da bebida. E no dia ele chegou lá, na porta lá, eu estava na vendendo ingresso, ele chegou, para mim, eu pulei lá, ele partiu em cima, eu estava com uma faca de... Aí, meu irmão, me pediu assim, mas eu não ia fazer nada não, mas tinha 3 soldados lá, tinha o Cabo Paulo e mais 2 soldados, esses caras partiram em cima de mim. Aí quando chegou meu pai, né? Sei, pai, se não morrer, não morre mais. Aí chegou a dona Belarmina, a mãe do pai Gerardo. Se chegou o pai Gerardo. Tá mesmo? Me dê a faca. Dou não, pai. Dou a faca não. Aí chegou a mãe dele, dona Belarmina. Tá mesmo? Me dê a faca. Aí eu peguei aqui a faca. Pronto, mãe. Senhora, eu dou. Aí dei a faca. Aí o pai mandou eu entrar e eu fui despachar o pessoal, né? Mas ali, a Guaiúba, o pai de Gerardo, pode dizer, já morreu, porque morreu, mas o padre que teve ali, o padre Antônio Souto era um também. O padre Antônio Souto, ele era uma pessoa excelente. E ali foi quando nasceu, eles começaram a trazer os padres. Né? Aí eles reuniram, foram na arquidiocese, aí registraram, aí pronto. Aí separaram. Pacatuba aqui e Guaiúba aqui. Que foi exatamente no ano de 1955, é isso? Foi, isso aí, mais ou menos. 55. Foi bem, aí ali foi que em 56 chegou o padre Gerardo. Pronto. 56 chegaram o padre Gerardo. O senhor falava aqui pra gente ainda há pouco do comércio do seu pai, né, as atividades que seu pai fazia ali no comércio. Mas tinha, seu Doval, algum outro comércio ali na localidade? Tinha muitos comércios. Quem eram os comerciantes aí? Ali tinha o Chico de Góes, lá na rua Senador. Certo. Tinha Tem Jacó, tinha João Xavier, tinha Chico Xavier, tinha seu Adilão,
era fazenda, né? Tecido, né? Tinha seu gesto, tinha o papai na esquina, tinha lá em cima o Raimundo Bandeira, seu Milome, antigo, Antônio Milome, e Antônio Milome sobrinho também tinha. Tudo era de redenção, esse pessoal. Comercializavam ali. Pronto, ali, dia de domingo, ali na esquina do Raimundo Bandeira, ali, o pessoal chegava com os animais cheios de coisa ali, chamar, justamente o que eu estava falando naquele que o velho disse, do Benjamin, a feira, Guaiúba é a terra da luz. Muito bem, nós estamos de volta, já no nosso segundo bloco, conversando aqui hoje com o seu Odoval, Damião Odoval, e juntamente com o seu Carlos Rodrigues Ferreira, que é seu filho, que está também nessa bancada. Agora você vai falar sobre a quadra? Nós vamos conversar, inclusive agora falar um pouquinho com o senhor sobre essa foto aqui, ó. Essa foto que marca aí, não sei se era somente um time, era o início de uma seleção lá de Guaiúba. Quem era esse povo que estava aí? Aqui era o seguinte, aconteceu que quando fizeram o ginásio, por sinal eu fiz um trabalho lá, e quando foi para a inauguração, aí tinha um filho do Pedro Dourado, você deve ter conhecido ele. E ele fazia pintura, fazia tudo. Então, faltando 3 dias para o quadro, para a inauguração lá, aí ele veio fazer um serviço aqui na Fortaleza, não sei o quê. Aí disseram, e agora? Eu fiz o quadro, né? De madeira, todo de madeira assim. Tá. Agora para pintar. Rapaz, o Damião, né, ele deve fazer. Aí me chamaram, vamos fazer. Aí fiz. 2 dias terminei. Foi a inauguração lá do quadro. Aí comecemos. Aí eu tinha um estímulo de garoto de 8 anos, a 12 anos, que ele também jogou. E tinha um time que era o João e o finado Hélio, filho do Zé Rodrigues, que é irmão que morreu agora, da Olindinha. Aí começamos lá, aí o Baltazar disse, olha, vocês podem treinar aqui, e se houver algum jogo, pode jogar aqui, não tem problema. Foi bem, então foi. Aí chegou esse pessoal da Queiroz Galvão, né, fazendo a tal. Aí quando foi, um dia chegou lá, o Joãozinho, meu cunhado, né, irmão da Olindina que morreu, e o finado Hélio. Ele jogava lá Aí, nós tínhamos esse time, né? Aí o homem da Queiroz Galvão veio aí, né? Aí disse, vai falar com o Damião. Aí eu disse, pronto. E também é o seguinte, nós temos um time, nós estamos disputando lá, mas nosso time não é bom. Eu vim fazer um negócio com você. O que era? Empresta seu time para disputar lá. Se vocês precisarem alguma coisa aí, nós pudermos ajudar, eu digo, pronto, não tem problema. Você vai, agora, aí nós ficamos treinando, só buchada. Aí ele levou o menino. Ora, foi. Primeiro ano foi virar também, foi segundo lugar, né? E foi porque disse que a negada. Aí tal. Aí o que é que vocês precisam? Eu digo, rapaz, nós precisamos de areia para trabalhar. Ali era um buraco. Aí ele disse, ó, aí quando foi na próxima semana ele mandou. Faz 3 ou 4 caçambas. E mandou uma máquina, foi 2, tirando, derramando mesmo, e ele deixou, ficou que nem tinha isso aqui. Aí nós começamos, né? Zé Rodrigues, meu sogro, né? Fez os alicerces, tal, começamos e fizemos a campanha aí, campanha da garrafa, fizemos outras campanhas, e as meninas começaram
ajudar a gente, menina ia para o Baturité, ia para... Então aqui, até em Fortaleza elas vinham vender. E certo que nós levantamos a quadra. Quando terminou, tá? E agora? E agora? Para botar o piso. Aí começamos outras campanhas. Quando puramos dinheiro, compramos 400 metros. Rapaz, aí foi. E agora? Quem é que... Aí chamaram o Sebastião. Aí ele chegou, me olhou e disse, rapaz, eu vim fazer o serviço. Por quanto você faz, Sebastião? Eu disse, eu vou fazer por metros. Para 400 metros, você me... R$7 cada metro. Eu disse, tá bem, você tem o seu preço agora eu vou lhe dizer, eu vou procurar uma outra pessoa para equivaler o que der mais, menos, para o serviço. Aí foi, disse, rapaz, tem os caranguejos, família dos caranguejos, né? Era com o pai Geraldo Caranguejo, né? E o Zé, sobrinho dele. Eram os caranguejos, eles trabalhavam aqui, em Fortaleza. Eles pegavam esses prédios de 5, 6 andares, eles faziam, tá? Aí aprontava. Aí, quando foi um sábado, ele chegou lá domingo. Chegou lá, domingo, eu vim olhar aí a quadra. Aí chegamos lá. Ele olhou e disse, eu vim fazer o serviço para você. Eu digo, agora eu quero saber quanto é o preço, porque eu já tenho um preço aqui. Quero saber qual é o seu preço. Aí ele disse assim, qual foi o preço? Eu digo, rapaz, não tem história. O Sebastião pediu R$7 por metro, mas nós não temos dinheiro para fazer isso. E depois eu vim fazer o serviço para vocês a R$1, a 1 cruzeiro o metro. Aí veio, essa história, sábado e domingo, e nós, até o padre Edivar, nesse tempo era o padre Edivar, né? Até o padre Edivar, quando era manhãzinho, o cavalo cantado para cá, tudo chegava lá também, para ver lá, trazia um cachaçinha, né? O padre já tomava mais lavadinha dentro, no carrinho de mão, né? Sábado e domingo, rapaz, quando foi domingo, 4h30 para 5 horas, terminado. E aí eu paguei, né? Aí começamos. E essa quadra é onde está ali hoje o ginásio 17 de março, ali na beira daquele riacho do Cachimbo, não é assim? Não, Rio Guaiúba. Não, do Rio Guaiúba. Do Rio Guaiúba. Rio Guaiúba. E outra coisa, quem foi o doador daquele terreno ou Não. compraram de quem? Não, ninguém comprou, fizemos assim na tora. Agora, com aquele ali, deve ser da prefeitura, né? Isso. Foi bem. Então nós fizemos tal, aí começamos. E o time? Aí quando passou os tempos, porque foi tempo que eu pedi para vir morar aqui em Fortaleza, porque eu vinha trabalhar aqui, aí eu vim, deixei lá os outros. Aí aqueles mais antigos foram morrendo e tal. Eu sei que chegou um deputado, não sei nem quem é o cara, aí cobriu, né? Era coberto. E o nome que nós botamos era Cleto Benevides. E disse que hoje eu não sei quanto. Outro dia eu passei lá assim, ligeiramente não é. Cleto Benevides. Como é o nome? Hoje é ginásio 17 de março hoje. Certo, não? 17 de março. Já sabe bem. Quer dizer que eles excluíram, mas botaram o nome Milton. geral, né? É, que é Foi bem. o dia Foi da bem. fundação. Agora, né, do município. aquela quadra foi começada por esse cabra velho aqui, Que botaram Cleto Benevides? e os homens me ajudaram. Era o Zé Docrato, Zé Tistão, Jaime Bandeira, tudo ajudou, tudo ajudou. E seu Doval, quem era Cleto Benevides? Cleto Benevides é filho do Eduardo, Joaquim Eduardo Benevides. Ele, rapaz, aconteceu uma coisa com aquele rapaz. Ele gostava muito de tomar os negócios. Era um cara legal, como se diz, era popular. E nós estávamos lá no Juvenal, dia de domingo, tomando uma cervejinha lá e tal. Aí ele me disse assim, Damião, vamos lá para Catuba comigo?
Aí eu disse, quer, não vou não, eu vou agora que eu vou lá na casa do papai, eu tenho um negócio lá, resolvi com ele. Aí ele chamou o outro rapaz lá, o rapaz disse, não, não vou não. Aí pegou o carro e foi. O jardim dele é um Jeep. Quando ele chega ali, para chegar na Pacatuba, não tinha aquela ali, tinha aquela cara que era o dono do sítio, tinha. Seu Lalá? Como era? Lalá, lembra perto do Lalá? Não, o Lula lá é outra história, depois eu vou dizer. Aí foi, quando ele chegou em frente, vinha um cara lá pra cá, numa caminhonete cheia de vasilhame, de negócio, de refrigerante. Rapaz, bateu, esse carro subiu que bateu no fio elétrico. E o time aqui? Quem está aqui nesse time? Tem um senhor aqui, não é? É. Quem mais? O senhor lembra aí da época? Esse aqui pra mim é o Cici. Aqui sou eu. Aqui é irmão do Cici. É que ele foi chefe também da. O Lilo. E, inclusive eu até um problema com ele lá no interior, lá com uma casa na igreja, né? Sabe, né? Ele brilhou lá com o lá dentro da igreja. Mas era gente boa, então. E agora esses outros aqui. Não, não tá. Esse aqui, Quem é esse aqui? Lucieudo. Quem? Lucieudo. Esse Quem? aqui, Lucieudo. Lucieudo? É, bem parecido com o Lucieudo aqui. Esse outro aqui é o Luciano. Aqui é o Luciano, meu É o sobrinho. Luciano. Aqui é o Nilton. Quem? É o Nilton. Nilton. Ah, o Nilton era a bola, aquele menino. Bom de bola, hein? Caetano. Ah, o Caetano, né? É, o Lilo O Lila. e o Gervásio. Sei daí. Gervásio, Gervásio. Esse aqui era filho do finado Gervásio. Rapaz, esse pessoal aqui era um pessoal, não tinha, não é porque filho do fulano, não tinha esse problema não, no popular era da gandaia mesmo, brincalhando com a gente, não tinha problema. Também teve um cara que ele era o Chiquinho Francisco Guilherme, o pai, cunhado dessa menina que morreu agora, da Dina, o Francisco Guilherme, que ele era eletricista, ele era trolista da rede ferroviária, né? E esse menino aqui, o Francisquinho, ele também foi um que ajudou na casa. E contando, falando mesmo no cômputo geral, o pessoal de Guaíba todos foram ajudar. Porque, né, se fosse só eu deveria tirar dele, né? Então, ali foi todo mundo. Foi como no tempo que separaram Pacatuba de Guaiúba, ali os portugueses fizeram a separação, ficou Guaiúba aqui, Pacatuba lá, né? Então aí foi os homens disseram, agora vamos juntar o dinheiro aqui. Aí foram, falaram, e quando foi em 56 chegou o primeiro padre ali, na comarca, né? Fora da seleção de Guaiúba. E a seleção de Guaiúba? A seleção de Guaiúba, como foi? Rapaz, a seleção eu nunca consegui, não, porque no meu modo de pensar, se tem agora a seleção, nós nunca tínhamos privilégio, não, nunca fizemos seleção, não. Mas hoje tem a seleção, né? Aí é o pessoal mais novo, né, tal, pois bem. Mas eu acredito que Guaiúba, ela foi muito mesmo, foi recheada, porque todo popular, todo mundo ajudou. A gente também tem aqui, senhor Odoval, alguns nomes, para o senhor falar para a gente de algumas pessoas que o senhor conheceu, que o senhor até já colocou aqui para a gente. Por exemplo, quem era Zé do Bill? Como? Zé do Bill, quem era Zé do Bill? Zé do Bill? O Zé do Bill, ele era um rapaz que ele veio do interior. Você não me lembra do interior, se era de Batuba de Terra. Agora o Zé do Bill era um cara assim popular, um brincalhão. Tomava um negócio dele, mas era
respeitador, brincalhão. E o Zé, depois ele casou-se, se juntou-se com a Rosa, né? A Rosa era irmã do Chico, do Zé Vaqueiro. O Zé Vaqueiro era um cabra danado, brincalhão. E ele tinha ele tinha um negóciozinho, ele também tinha um. Ele parece que ele tinha um comérciozinho também, ele vendia as coisas e tal. E o Zé do Bill, ele, para mim, era uma ótima pessoa. Tanto ele como a Rosa. A Rosa era a pessoa que todo mundo gostava da Rosa. Ela ainda é viva, né? Isso, na Rosa. Você falar com ela, liga para o Damião, né? Porque ela lembra-se de mim. E o bar, que ela, hoje ainda a Dona Rosa ainda tem, né? O bar, ela comercializou. Ela ainda tem o bar? Sim, mas não muito, né? Não era badalado como Sabe que o antigamente. dia que eu for mais no Guaraná, vamos lá, tomar um Guaraná. Pois bem, o Zé era uma pessoa boa, todo mundo gostava do Zé do Bill. O Zé do Bill não tinha andar brigando, não. O Zé do Bill era um legal cara. Eu gostava muito dele, ele gostava muito do papai, ele ia para lá. E nós temos outro nome aqui, o seu Mundim Ribeiro. Quem? Mundim Ribeiro. O Raimundo Ribeiro? É. O Raimundo Ribeiro, ele foi meu professor. Raimundo Ribeiro foi meu professor. Tinha o Tia Velha, que era primo dele, né? E lá ele tinha, ainda conhecia a mãe dele, a dona Joaninha. É a Joaninha, não era? É, então também, Joaninha Ribeiro. E eu chegava lá, aí ia tomar café lá na cozinha com ele e tal. Também nós temos outro nome aqui, Zeneida Mendes. Zeneida Mendes. A Zeneida era a filha do Coronel João Mendes. Dona A Zeneida. A Zeneida, ela casou-se, parece com o Didi. Parece que a irmã dela era Didi. Chamava Didi Leite. É esse mesmo? Foi bem. E depois, acho que de muitos anos, parece que eles se separaram. E ficou só os meninos. Agora, ela tinha o mais velho, que eu não tinha muito conhecimento com ele era motorista, trabalhava. Tinha O Chico. Quem? O Chico Leite. O Chico. Chico morou ali no Montes, perto de nós. O Chico era muito amigo dos meus meninos ali, era um cara legal, direitinho. E tinha mais outros, tinha a mulher, tinha muita relação com esse pessoal, eles não. Mas eles chamavam os meninos, esse era amigo dos meninos. E tinha outro, um alto moreno, que eu não me lembro como era o nome dele. E o Didi Leite, não sei se ele é vivo. Não. Não, né? Foi não. Pois é. O Didi Leite, ele era ali do lado do São Jerônimo, por aí, não era? Também tinha aquela família dos Lins, né? Ali. Lembra dos Lins? O Luiz Lins era casado com a finada Francisca, minha irmã. Irmã, entre aspas, porque era filha do meu pai adotivo, né? E ela vieram morar, o Luiz Lins veio morar aqui em Fortaleza, né? Mas era um pessoal que vivia num terreno que ele lá conhecia, mas aqui era diferente, né? E ele precisava sempre o velho neném dar uma ajuda, uma coisa, aí vinha para aí. E finalmente a Maria José, que era a filha mais velha, era a Maria José, né? Essa morreu um tempo disso aí. Quando eu soube, já tinha morrido, nem avisaram. Ficou assim o pessoal, porque a Fátima, a comadre Fátima, tinha uma menina, essa menina casou-se com o filho de um ricão aqui de Fortaleza, né? Eu não tive conhecimento não, porque ele era paciente desses, parece que gostava dela, mas
não dava atenção aos outros. Nem eu também nem interessei conhecer ele, não. E ela adoeceu, foi para o Rio, ele levou ela para São Paulo e fez um tratamento lá, mas não teve jeito, ela morreu. Eu não vi mais. Agora, a Fátima era casada com o Moacir, esse Moacir, ele tinha um frigorífico, por sinal, quando ele foi me procurar, ele disse, não, quer que eu faça para uma ligação aí e tal, não se preocupe nem com arrumo. Foi arrumei a ligação, fiz a ligação dele lá, né? Também tinha, onde ele morava, mas assim, morava numa vilazinha, né? Essa vila tinha praticamente umas 10 casas. Eu também cheguei com o meu chefe, falei, pode fazer. Eu desta parte, dentro da cagesta eu cantava de galo. Mas por quê? Eu fazia minhas coisas certas. Nunca fiz coisa fora da lei. Mas tinha uma coisa. Bem aí, na terceira ou quarta casa. Rapaz, vai se aposentar agora. Foi que eu botei ele lá na cagesta. Teve o outro, onde o pai dele tinha um time de futebol aqui também. Aquele gordinho, né? Conhece ele, não conhece? Aí ele também vai se aposentar agora. Eu botei uns 6 ou 8 aí. Classifiquei muita gente dentro da casesta. Cara que trabalhou muitos anos com o chefe lá, 10 anos, saiu de férias, veio trabalhar comigo e eu classifiquei. Quando ele voltou de férias, queria desmanchar. Eu digo, negativo. Roberto, Negativo. tem um irmão chamado Chico Moleza, trabalha na Cagesta, você conhece? Agora dentro da cagesta, graças a Deus, no dia que eu saí, o homem mandou me chamar lá dentro, só tem mais 10 anos aqui. Eu não quis. Tá bom. Eu não trabalhei em escritório, não. Eu trabalhei e comecei na picareta, levando a solta, depois eu fui classificado, porque faltou lá um rapaz, aí chamaram, já tinha mandado essa conta, dessa turma. Aí eu fui, quando cheguei de tarde, entreguei o serviço aqui, aí eles me entregaram a prancheta e o serviço, não disseram o que eu fazia. Eu acho que aí eu fiquei tudo direitinho, fiz o coqueiro da rua, disse, aí ele chegou e me chamou. Quem fez serviço aqui? Sou eu. Turma, você vai ficar com essa turma agora 10 pessoas, porque o Ferrari não dá conta, né? Eu fiquei. Aí pronto. Graças a Deus, cantei de galo, porque, olha, general, coronel, capitão, médico, tudo me procurava dentro da cagesta para fazer trabalho. Tá aqui, na Chucra trabalhou comigo. Na sogra dele ia. Pegasse isso particular. Eu ganhava 300 por mês, meus trabalhadores ganhavam 10 por mês. Não, ganhava 10 por dia e eu ganhava 300 por mês. E ele ganhava 5 por dia. E eu fui classificado e fui levado lá dentro. Já. Isso aqui é o cara. E o nó que eu desce lá, engenheiro nenhum fazia o que fazia não. Desfazia, hein? Não, porque eu conhecia o serviço. Eu tive a ocasião de um engenheiro fazer ali onde é o Zé Frota, 3 canos de 550, o engenheiro mandou num carnaval, chegou lá, fizeram o serviço e eu fiquei só olhando. Terminaram o serviço, o engenheiro estava comandando esse dia, lá. Quando nós chegamos na Guaiúba, umas 3 ou 4 horas, mandaram nós voltar.
Aí chegamos lá, cavamos e tal. Aí o engenheiro mandou botar o cano, botou outro cano. Aí, quando chegou no outro dia, volta. Porque os canos antigos é diferente de hoje. Eles tinham aqui, você botava o cano aqui, né? Aqui tinha uma bolsa, tinha outra aqui. Aí você cortava o cano aqui, aí botava um suplemento, fazia uma. E o engenheiro estava lá, né? Que comandava até a carape do meio. E quando foi no terceiro cano, eu olhando. Chegou no terceiro cano, ele chegou, aí chegou o engenheiro lá de dentro. Aí ele chegou lá na praia, chegou lá, onde tinha um encanamento, tira esse cano aqui, volta lá. Chegaram, botaram o cano. Aí eu olhei para ele assim, era o doutor Duarte que estava comandando, é ele que ia comandar o engenheiro que estava fazendo. Aí eu olhei para ele, ele disse, doutor Duarte, dá licença? Pois não, Damião, pode falar. O senhor pode botar 50 canos desses aí que não presta. Por que, Damião? Quando eles saíram, eu peguei a escala e medi o cano. O cano era de 3 quartos. Ele estava botando no cano. Ele botava aqui, que o cano, a gente botava aqui o cano, botava uma fita de coisa, dessa grossura botava, aí botava o chumbo para. Aí botava. Quando a água chegava, ora, aqui não entrava. Aí eu disse, Eduardo, desculpa, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não disse meu engenheiro porque pode ele não achar bom. Aí, cada aí está errado. Cada é esse aqui. Aí o meu chefe, né? Mesmo, chegou, mediu. Milhão, rapaz. Como foi que você viu? Não, eu vi desde o primeiro cano, agora não disse porque eu não ia desfazer o serviço do senhor, né? Rapaz, e até uma coisa, viu? Graças a Deus, eu fazia um serviço aqui seu, aí você fazia, contratava para fazer de dentro da casa. E assim, de general, general João Perdigão, general Eudoro, olha, capitão Kleber, eu só trabalho para esse pessoal. Para ter uma coisa a dizer, eu ganhava 300 por mês. E teve sábado e domingo que eu ganhava 800 livre para. Porque os meninos que trabalhavam comigo ganhavam, era 10 por dia. 7 reais por dia. E eu ganhava 10. Aí ele trabalhava sábado e domingo, dava 100 reais a ele, 150 a cada um. Por quê? Eu conhecia o serviço. Seu Adoval, o senhor lembra do seu Chico Moleza, que era esposa da Dona Áurea, da Cagés de Guaiúba? Como? Chico Moleza, não é assim? Chico Moleza. É, esposa da Dona Áurea, lá de Guaiúba, que ele era da Cagés de lá. Conheci não. Não conheceu, né? Conheci não. Certo. Conheci não. Mas outras pessoas aqui que a gente queria também que o senhor pudesse falar pra gente um pouquinho. O seu João Correia Mendes. João Correia Mendes era o dono do Quandu. Dono do Quandu. É. O Quandu era o sítio, né? Onde tinha um regato de açude que passava assim. Aconteceu até uma coisa engraçada. Um dia nós vinhamos lá, quando passamos lá, o Paulo trabalha comigo, parei. Acumatando deste tamanho. Parece que você fez, foi 7 quilos ou foi 8 quilos aqui. Aí ele pulou, pegou, foi com a mão, porque estava pouco de água. Ali. Agora o João Mendes,
Ele era assim, eu mandava, pei, mas era um homem de coração bom. Tudo se pedia, fazia, ele arrumava. E ele não era mau pessoa, João Mendes. E foi um dos principais ajudantes que construiu a Guaiúba. Ele também ajudou muito a nós. Principalmente quando foi na separação, ele ajudou financeiramente, como o Lindor Facioli, o Zenocrato, o Baltazar. O Baltazar, ele foi considerado o pai, como é que eles chamaram o pai? O pai da Guaiúba. Era. Aí tá nesse papel que tem ali. Ele, Baltazar, inclusive, eu estava no dia da mudança do papai, e a dona Totonha passou para subir a calçada da avenida, e ela caiu. Aí eu corri, aí levantamos ela, botamos ela numa cadeira e trouxemos lá para a casa da dona Maria Augusta. Aí levaram ela para casa, o médico disse que ela morreu, dona Totonha. E o Baltazar foi posso dizer assim, foi um baluarte porque ele, ali todo mundo respeitava. Ele era um homem calmo, Fernando. Ele foi esse colégio da Guaiúba lá, foi ele o principal. Foi ele o principal. E tinha uma coisa, viu? Ele era um homem assim, andado, calmo, quieto, ninguém via ele na lariga. E o João Mendes, o Lindolfo, ele ajudou muito. Na morte dele fica a dona Maria, a dona mulher dele, deu a casa paroquial, aquele dois. Então, E tem uma coisa, viu? Campeonato de futebol, torneio? E o seu Lindolfo Maia, ou melhor, O seu Lindolfo Facioli, ele organizava? O Lindolfo, ele foi que mandou fazer a avenida. Ele tinha comércio de fazenda, né? Certo. Era. No dia 4 de dezembro de 1943, foi? Depois, papai estava lá na mercearia e chegou o Chico Pretinho, ele levava pão da Pacatuba lá para ele, para o Lindolfo. E ele entrou, né? Estava a porta fechada, ele entrou no lado da casa. Chegou lá, ele estava tomando café. Quando deu fé, o homem caiu. Aí ele correu, gritou, seu neném, acuda aqui. E o papai deixou a mulher lá, correu, chegou lá e já estava morto. Dia 4 de dezembro de 1943. Aí ele foi até para da festa. A festa que ia acontecer, né? Pararam, fizeram a festa. Aí ele foi sepultado. Hoje tem o túmulo dele lá, Lindolfo Facioli Pinheiro. É porque o nome do campo é o nome do seu Lindolfo. Pronto. Aí o senhor sabe dizer se o seu Lindolfo, ele organizava competições, campeonatos, porque o campo tem o nome dele. Não, né? Do meu conhecimento, não. Agora ele era assim, se você chegasse lá, pedisse uma coisa e tal, para qualquer um evento, ele Ele era patrocinador, né? Patrocinava. me ajudava. Senhor Doval, tem um nome aqui que é interessante e o senhor vai falar muito bem, né? Por exemplo, o Padre Gerardo Campos, as missões. O senhor tem memória aí? O padre Gerardo Campos, ele que não tinha padre em Guaiúba. Os padres que vinham era o padre Antônio Soto, o padre Zé Gaspar, o padre. Não me esqueci de não. Eles vinham celebrar mês em mês. E quando foi aí que eles se reuniram, aí disseram, agora vamos. Aí levaram, foram até a diocese e conseguiram para fazer a separação de Guaiúba, fazer Pacatuba.
Então, eles pagaram lá uma quantia, né? E vieram, então começaram. Aí veio o padre. Em 56, o primeiro padre foi o padre Gerardo Campos. Foi o primeiro que chegou. Portanto, que o padre Gerardo, ele é considerado, antes e depois, um dos melhores, e também como o padre Antônio Souto, né? O padre Antônio Souto era um padre trabalhador. Falando com o senhor, rapaz, você vai. Eu falei com o padre lá do Rosário, você vai lá no seminário e fala com o bispo. Aí eu fui, eu e ela. Nós chegamos lá, queria falar com o bispo, aí o rapaz, o bispo não está. Mas tem um padre aí que ficou no lugar dele, o que ele fizer está feito. Aí pronto, não tem problema. Quando eu entrei aqui, quem entrei era o padre Antônio Santos. Aí eu cheguei, bom dia, boa tarde, padre Antônio Santos. Disse, boa tarde. Você me conhece de onde? Eu sou de Guaiúba. Filho de quem? Dona Ana Carla. Menino, seu pai é meu amigo, era o que tinha o açougue, tinha terra. O que é que você está desejando? Então, ela que eu era senhor, né? Aí ela atendeu a ela, aí mandou fazer os papéis, aí a moça, eu perguntei quanto é, a moça disse R$500. Aí eu puxei a carteira para pagar, ela disse, não, você vai pagar 50 por mês. Aí comecei a pagar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, no 4º ano chegou a decisão. Aí eu me casei. Quando fui lá para a matriz, e cheguei lá, o padre lá não era mais o padre, esse padre que está na 3 de maio, o padre Ivan, mas não estava mais lá não, né? Eu tinha muito, me incentivou muito também. Aí quando chego lá, o padre disse, olhou, tá, agora você pode casar, não tem problema. Vamos marcar o casamento. Eu digo, não senhor, eu quero marcar o casamento. Aí não quer casar não? Quero, mas não. Quero que você me dê a transferência para a igreja lá de São Benedito. Por que São Benedito? Porque o padre lá é meu primo. Esse padre. Aí ele... Eu nessa razão, tal. Agora, o padre Soto, ele também foi considerado um dos melhores padres daquela região. Porque, engraçado, uma vez ele veio para Guaiúba, aí eu fui ensinar a casa do velho meu avô, né? E ele, a cavalo, né? E eu, doido olhando assim por baixo, você via se ele estava de calça, né? Já estava batendo. E quando ele desceu lá, a gente viu que ele estava de calça e sapato. Padre Antônio Santos. O Padre Antônio Santos é considerado ali, tá bem? É muito porque o Padre Antônio Santos, ele era se não me lembro, ele era de Pixararu. Não sei bem certeza, mas o Padre Santos, ele foi um padre ali muito especial para nós. A população ali daquele né? Guaiúba, Pacatuba. Pois é. Seu Odoval, aqui a questão dos textos lá de segunda-feira. Os textos, né, lá de segunda-feira. As lições, inclusive o senhor tem aqui ó, um crucifixo. O texto é o seguinte, porque naquele tempo não tinha matriz, entendeu? Tinha matriz. A matriz foi feita em 1775, se eu não me engano, e passou 100 anos fechada. Por 100 anos para que ela veio funcionar. E foi aí que juntou papai, juntou Manuel Baltazar, Mateus, esse pessoal, disseram agora vamos, porque chegou o pai para fazer, ele andava fazendo aquela missão, né? Aí o pai chegou, fez missão, botou aquele cruzeiro que tem lá, e na frente tinha 2 brigadinhos ali, se não alcançou, tiraram os brigadinhos, tiraram lá da frente, né? Era na avenida.
Aí foi, esse aqui foi vendido, a minha mãe comprou isso, 1932. Isso, você botaram aquele disco, 1932. botaram lá, 1932. Esse daqui, né? É, isso aí. Mostra. Esse aqui é de uma comunidade católica também, mas aqui eu sou consagrado. Eu sou consagrado. Eu sou consagrado. E aqui, em 1932, até a missão, ficou. Aí foi que nasceu o texto. Esse texto, aí começou a cavalar mesmo, todo canto. Gente de Guaiúba, todo de recanto da Guaiúba, gente de Pacatuba, vinha do Taboatá, Lagoa Seca, vinha da Cajazeira, vinha do Aguavei, Baú, tudo de gente. Quando era de Tá certo. feira, quando era 4 horas da tarde, começava a chegar gente. E ali o comércio, viu? E ali, como se diz, evoluiu muito, né? E foi aí que, quando foi em 1939, eles se reuniram mesmo, esse que eu já falei, aí disseram, agora vamos fazer uma capela. Aí começaram a capela, finalizou, mandou logo fazer logo a avenida, botou os bancos direitinho e começaram a igreja. 1939, 1740 foi inaugurado. No ano só eles fizeram. Mas aí, e aquele, sim, e sobre aquele ali, você já vai falar, né? Sim. Vamos ver. Pronto. Vamos mostrar aqui o quadro, né? Tem um quadro do Sagrado Coração de Jesus que também faz memória, né? É esse aqui, né? Pronto, então para mostrar aqui para Esse aqui é um bem, agora isso aqui, ó, a madeira, ó, a mesma madeira. mesmo madeira. Qual o ano, Robert? É o Sagrado Coração de Jesus, né? Quando? De quando é? Qual é o ano? Esse quadro aqui? Esse aí Sim. foi em 1928. Foi da Dona Maria do Isso. Carmo, Entronizado em 23 de junho de 1928. de 28. Aí depois ela foi restaurada, Em 2020. 2020. Nova Pois bem. atualização. Esse aí, quando começou o texto, aí foi que justamente nasceu essa ideia da capela. Da capela. A capela. E a capela, ela. Aí o texto, você disse que a hoje a Fatinha faz o texto, né? É, a Fatinha é um grupo de mulheres. Mas a capela, E isso ali naquele cruzeiro da paz. Toda rapaz, segunda-feira. eu não sabia dessa não. Fatinha Ferreira, também tem a que já entrevistamos também, a Maria dona Maia. Maria Maia, e aquela bem de frente ali, a tia do Carlinhos Paiva, né? Que a gente entrevistou a mãe Esse embaixo aí, da Esse academia, isso aí é Dona Lisete, minha né? mãe e meu pai. O pai, E Dona Lisete também, viu? a Lisete, Essa ali também, junto com a Fatinha Ferreira, A Lisete. Maria Maia, um grupo de mulheres. que fazem- Era o Zé Paiva. O Zé Paiva era também um dos membros da nossa fundação da quadra. Da quadra, né? Outra coisa, a questão do Dia do Trabalhador, 1º de maio. Como é que era o 1º de maio, o Dia do Trabalhador na Guaíba? Mas foi uma revolução que o padre fez, né? Ele vai gerar com o padre. Isso, olha. Padre Zé Gerardo foi? Foi. Todo. Olha, avisar todo o município da enxada, tarrão, coisa. Material trabalhador, Tudo né? verdade. Aí quando foi dia 1º de maio começou a chegar gente. Rapaz, a descer ali com a velha. E naquela lá ferrou. Aí o pai, agora vamos. Aí saiu, procissão. O guarda tudo.
Rapaz, era gente, rapaz. E ficou todos os anos. Agora depois que eu vim para cá, acho que ia acabar, né? Foi aquele ali, porque o desse também prevaleceu, porque você me disse que a fadinha do eixo vai, né? Foi bem, mas esse povo daí foi para Gerardo, foi o tempo que ele foi embora, 10 anos, depois voltou, foi embora, foi o tempo que ele casou-se, né? A doutora ali. E o Padre Gerardo, ele diz aí que ele foi considerado, o Baltazar foi considerado o pai da igreja, né, das capelas e tal. E ele foi considerado a evolução de todos os padres, antes e depois dele. E ele, Padre Gerardo, tinha aquele padre também, irmão dele, lá, que era lá do Pirambu, né? Fez aquela igreja, mas parece que ele nunca terminou aquela igreja, né? Não sei se já terminaram. Também não sei dizer. Aquela igreja ali também era muito festejada. E uma vez fui, eu já trabalhando, passei lá, né? Fui até a casa do Nonato. Nonato era filho da Chiquinha Padeiro. José Padeiro, a Chiquinha Padeiro, tinha a mulher do Benedito, a Francisca, tinha a Beninha, a Nezinha. Eu sei que aquele pessoal ali, né? Tudo era uma unidade só. Tinha ali encostado o João Bicudo, tinha, era em frente na 10, lá tinha o Benedito, que era casado com a filha da Chiquinha Padeiro, e aquele pessoal ali, filho do meu neto. Pois bem, aquele pessoal ali, né, passaram dizia o cantador, passou o creion na mesa, né, no quadro. Pois bem, o Padre Gerardo fez a parte dele. Mané Baltazar fez a parte dele. Pintou, estranho isso, porque ali era o pessoal unido, esse negócio de eu fiz, eu dei isso, não. Professor, tinha um Cabral no meio, não? Algum Cabral? Tinha, seu Loval, tinha algum Cabral no meio? Ou não? Cabral, da família Cabral? O Zé Cabral foi o seguinte, Zé Cabral, em 1928, no Carlos IV, deu uma vendeu mãe por 5 reais. Aí ele foi para Fortaleza. E lá você foi evoluindo, trabalhando. E o Zé Cabral, chamava Lilito, né? Ele foi para o Rio de Janeiro. Lá ele chegou a ser, ele foi almirante da Marinha. E lá, naqueles tempos, não sei por que razão, mas que eu creio que foi o movimento que eles fizeram, talvez contra o governo, assim, eu não sei, eu não dia bem nisso, mas ele aí foi preso e ia ser condenado à morte. E a Dona Maria de Carmo se valeu do povo de Guaiúba, fizesse prece, fizeram oração, fizeram prece e tal, e tal, e tal. Aí ele foi sai expulso. Aí ele veio e comprou aquela fazenda. Ali ele construiu aquilo ali e tal. Justamente era o meu pai Vitor, comprava gado a ele. Ele tinha a fazenda lá na Fazenda do Cal, depois da Canindé. Aí ele, meu pai comprava gado. O meu pai adotivo, não, comprava 5, 10, 20 boi, tinha dinheiro. Já meu pai mais pobre, ele comprava a prestação, comprava para pagar no apuro, né, chamado. O Zé Cabral vendia gado.
E o papai comprava a ele. Aí no dia o seu Cabral separou lá 20 bois e mandou para lá para casa e disse, mandou falar, ele chamava de Vitor, chamava o papai de Vitor. Vitor, eu tenho 20 bois aí para você. Aí o papai disse, seu Cabral, com que eu compro? Tem condição de comprar? Vitor, não perguntei a você se você tem dinheiro não. Os bois é seu, você me paga de um em um, você me paga tudo de uma vez, junto de dinheiro. Aí o tal Irineu, né? Nesse tempo não tinha filho acontecido o negócio do boi que ele bateu não. Aí ele foi lá, pegou, oi, tudo bem, entendeu? Agora eu vim aqui falar para o senhor. Eu quero. Eu vim comprar, o senhor tem 20 boi para vender e eu vim comprar os 20 boi. Aí ele olhou para ele e disse, Irineu, os boi eu já vendi. A quem? Eu vendi o Vitor. Mas o Vitor não tem dinheiro. Isso, eu não perguntei se ele tem dinheiro ou não. Os boi é dele e os boi estão vendidos. Mas o papai era assim, a grata dinheiro. E aí foi que ele deu na cabeça de mandar matar o boi do rapaz ter prejuízo, para o rapaz não contar mais. Quando ele cortava o boi lá, a mulher ficava aqui da porta. Ali não. Então, senhor Noval, primeiramente, para a gente poder aqui, a gente ir fechando essa nossa entrevista, primeiro para saber do senhor, né, em que ano o senhor nasceu e dia e mês. Dia 2 de novembro do ano de 1975, em Guaiúba. Em Guaiúba. Filho de Vitor Gonçalves Ferreira e Maria Alves Ferreira, meus pais, no sentido biológico, né? Certo. E Francisco Gonçalves Ferreira e José Rosa Ferreira, meus pais Adotivos. Pronto, saúde, mano. De madrugadinha, eu me sentei do lado de fora, como eu disse, aí eu fiz o pedido a Jesus e Maria José, padroeiro da nossa. Jesus e Maria José levou a minha filha. Sei que ela está no céu, que ela é uma criança, não tem pecado, é diferente de mim, que sou um pecador. Mas me dá uma alegria na minha vida. Me tira esse sabor da cachaça. Porque quanto mais eu bebia, mais eu gostava. Aí eu, quando foi 8 horas, tomamos café e tal. Muita meninada ali, porque a Francisca, ela trabalhava na capela. Ela tinha de 80 a 100 crianças, que ela dava catecismo para essas crianças. E foi aquela meninada, rapaz, no cemitério. Cheguei lá, dei abrir o tomo, papai, tem uma menina e tal, e eu, cheguei em casa, tomei um banho, almocei e me deitar. 4 horas me levantei, tomei café, aí fui lá com o papai. Hoje, quando morre uma pessoa da gente, a repassão dá 2 dias, 3 dias, não é? Naquele tempo não tinha isso não, né? Aí quando foi terça-feira, de manhãzinha, Francisca fez ali fez a shape ali, eu comi e me mais algumas coisas, eu botei na bolsa e trabalhar. Quando foi à tarde, nós chegamos, pegamos o carro lá, era aí. A gente sobe ali lá para ir para coisa, ali naquela esquadalheira da Cagés, né? Aí eu peguei o material lá, e peguei a bolsinha de si. Peguei em casa, tomei banho, jantei, fui lá para o papai. 10 anos. Aí faz tempo que eu pedi para vir para cá, e aqui, você sabe, a pessoa disse,
amigo, cuidado. Aí os amigos do meu, toma uma, e tinha lá o Toninho Pé de Galinha ali, né? Perto daquela igrejinha do Montes. E eu tô aí eu não caí, bebi. Quando eu chego em casa, a minha esposa disse, eu sei beber, eu disse, mas fez só uma vezinha e tal, mas não fez só uma vezinha não. Aí começou. Eu trabalhando, eu ganhava. Um ano para 2 anos. Aí no dia eu vinha saindo de casa, aí parei assim, eu parei e fiz meu pedido. Quando a Francisca morreu, eu fazia 10 anos que não vivia. E aí, seu Doval, o senhor falou que teve exatamente esses filhos todos, né? Como o senhor falou, até o João, que é o seu último filho, é assim? Não, quem é o último filho? Que é o... A outra foi a que morreu. Pronto, foi a que faleceu. Elizabeth. Certo. Aí o senhor também colocava pra gente, né? Para quem está aqui assistindo a gente agora, que o senhor, mesmo a sua esposa veio a falecer, já tinha 10 anos que o senhor tinha deixado parado de beber, assim, né? E aí o senhor ia fazer as visitas de copas e até o 3º ano o senhor ainda bebia um pouquinho, né? Só uma dose. Só uma dose. E no 4º ano cessou de vez, parou, né? Foi dessa forma que a gente começou e o senhor nos relatou agora nesse instante. E como é bom a gente poder saber dessa história e saber que tudo se começa quando o homem começa a mudar, né? Se renova. Mas uma última pergunta aqui para o senhor. Por que é que o senhor foi adotado pelo seu tio, né? Como adotivo? O pai biológico, Ó, aí foi dar para o irmão, né? O pai dele aqui. Pronto. Aqui é seu pai, é esse? É o legítimo. Pronto. Deixa eu colocar aqui só para a gente... Esse aqui é o adativo. Pronto, Meu legítimo é esse daí. Pronto. Os legítimos são esse aqui que é o adotivo, né? Pronto, esse aqui que é o adotivo. Okay. Só que são irmãos. Sim, são irmãos, né? Porque ele dizia aqui no início que o seu pai biológico é irmão do seu pai adotivo. A sua mãe biológica é irmã da sua mãe adotiva. São 2 irmãos com 2 irmãs, não é assim? Pronto. Aí, o que foi que houve? O senhor sabe dizer? Sei. Olha, esse aqui é o seguinte. Esse aí só tinha 3 filhos, 2, Certo. né? E um filho. Foi justamente o pai da Lúcia que morreu. Quando a Lúcia, o pai da Lúcia morreu, a Lúcia morreu depois da morte dele, parece que menos de um mês ela nasceu. Isso. Pois bem, esse aqui acontece o seguinte, que ele tinha dado destino e os 3 dele, a Francisca, a Fatinha e o Raimundo, eram casados. Aí eles pediram a minha mãe, o menino, José pediu, José, dá esse menino. Aí disse, não dou não, mas se eu tiver, ela disse, se eu tiver um quarto de 2, eu lhe dou o menino. Isso é o prometimento dela. Então, ela teve o menino, aí ele deram. É isso, pediu. Por isso que o seu nome Foi é comum Damião acordo, e a irmã sempre. dele era Cosma, não casado. Só que a menina faleceu depois. Então é bom a gente dizer até aqui, né? Porque como foram 2 filhos gêmeos, né? Cosme e Cosma e Damião. Então, como ela tinha prometido que se tivesse 2, daria 1, e então o senhor foi adotado pelo seu tio, que se tornou seu pai adotivo. Pois é, rapaz, isso aí vai isso. Agora, esse aqui, ele morreu aqui no Zé, ali na praça da dele, não, Zé Frota. Zé Frota. Do Frotão. Zé Frotão, é Frotão, né? Pronto, Então, antiga assistência. foi, ele veio, acho que ele tinha problema, porque ele também bebia, viu? Aí ele tinha um problema, não sei se foi dos filhos, uma coisa.
Eu sei que a mamãe depois veio morar aqui em Fortaleza. Nós dissemos ela para ir, compramos uma casa para ela. E a Conceição era a filha, né? A Conceição era ela foi junto com um cara chamado Zé Gavião, né? Que ela trabalhava, era motorista aqui do município. Aí ela, depois, vocês adoeceram e... Nasceu só para fazer a conversa, foi. Tá aí, me dê aí esse negócio aí. Esse, o retrato aí. É esse aí. Pequeno, né? Ah. Tá vendo aqui? Tô vendo. Tem uma menina aí na porta. Uma menina. Essa menina foi eles que criaram. Você tornou sua irmã. Olha. Pois a gente quer, nesse instante, né, que agradecer em nome do Instituto Águas do Vale essa conversa que nós tivemos com o senhor, que foi uma conversa assim, nem foi uma entrevista, a gente acabou fazendo aqui uma conversa mesmo, né, para a gente poder puxar um pouco da história, da sua vivência, da sua contribuição, de tudo aquilo que o senhor pôde fazer junto à sua família, hoje os seus filhos aí, Agora eu vou te todos, perguntar né? uma coisa. Isso aí, vocês não deixam para mim nada, não? Assim, como eu tentar dar entrevista e tal. Pronto, Pode ser pode. hoje, eu vou mandar depois. A gente pode mandar depois, um certificado, uma declaração de que o senhor esteve no processo de entrevista ao Instituto Águas do Vale, viu? Vamos sim, tá certo? E aí a gente quer agradecer também ao seu filho, né, José Carlos, por ter nos acompanhado aqui nesse momento e agradecer de forma especial à nossa amiga Adalberto Sobrinho, né, que contatou e nos oportunizou de estarmos aqui hoje, né, fazer esse momento de entrevista. Se eu quiser também falar, direcionar aí uma palavra. Com relação, gostaria de falar com relação a Guaiúba, né? Que a Guaiúba ela passou por várias etapas, né? E no meu período, né, na minha juventude, ela foi muito importante para mim. Principalmente no colégio agrícola. Gente, o colégio agrícola foi o colégio que realmente que uniu a Guaiúba a Pacatu. Porque havia uma divergência entre a Guaiúba e a Pacatu. Aí, com a chegada do colégio agrícola, né, foi que teve essa união entre os guaiubanos e os pacatubanos. Foi muito importante esse colégio agrícola. Para dizer, também agradecer a vocês também por ter deslocado de Guaiúba até aqui para fazer essa entrevista com o papai. Viu? E isso. Pois nós agradecemos o senhor mais uma vez em nome do nosso Instituto Águas do Vale. Queremos agradecer também a você, né? E nós trabalhamos em nome da Zipnet, que é a empresa de internet do município de Guaiúba. Ela está localizada no centro da cidade. Com certeza, durante toda essa nossa entrevista, você viu passando aqui, né, o link, sobretudo, né, a marca da Zipnet. Você pode contactá-la para melhorar sua internet em casa. Inclusive tem a promoção aí de 400 MB, né, da Zipnet, como também você pode pedir e instalar na sua casa. O nosso muito obrigado a todos vocês. Até a próxima entrevista, se Deus assim nos permitir. Até lá!